A revelação de Nika, Deus do Sol, é um momento icônico de One Piece. E o Oda escolheu bem o mensageiro para a profecia divina que prometeu mudar tudo. Who's-Who é um ex-agente da Ciferpol, alguém que trabalhava na elite da elite do governo mundial. Mas por um erro que mudaria para sempre a história de One Piece, perdeu um tesouro que o levou diretamente à prisão. E aí uma luta contra Jinbe, que os anos preso, o tormento, fazem ignorantemente tentar entender seu próprio passado, entender os anos de sofrimento, através de uma história que ele pensou que poderia partilhar com Tritão simplesmente por ser uma história de escravos, como suas palavras indicam no episódio. Um momento muito emocionante, cheio de nuance e dor por trás. É compreensível, por um lado, entender a origem desse erro fatal que o Who's-Who cometeu, mas ao mesmo tempo não torna menos abominável uma conclusão tão desprezível considerando toda uma raça. E de maneira maestral, Oda instantaneamente gera um link de empatia e entendimento entre o espectador e o membro do Chapéu de Palha. Estivemos na Ilha dos Tritões. Vivemos uma fração do preconceito que Jinbe e seu povo experienciam na superfície. Acompanhamos a luta de Otohime, Fisher Tiger. Sentimos no peito os tiros que Hachi levou em Sabaody. E ainda assim, dói ver toda a história de um povo reduzida a uma história de escravidão. A revelação de Nika, Deus do Sol, é vital, mas ela fica em segundo plano quando sentimos a revolta e injustiça nas palavras ignorantes de Who's-Who. Essa construção é algo típico de One Piece, que nos leva por essa longa jornada, com centenas de episódios, que nos faz lentamente experienciar, entender e viver como um povo pode ser relegado a não ter uma vida com igualdade na superfície. A história dos Tritões não é uma história de escravidão, é uma história de luta, liberdade, honra, uma história sustentada por gigantes, gerações e gerações que viveram muitos anos antes das lendas que acompanhamos. E por não entender nada sobre essa história, preso no ego do seu próprio sentimento, das suas próprias ideias limitadas, Who's-Who comete um erro muito pior que o colocou na prisão. Um erro que certamente custou muita dor pela fúria evocada por Jinbe. E isso é maravilhoso. Vamos falar a verdade. Fala galera, Chapéu de Palha aqui e eu sou o Derek e hoje eu vou fazer o review do episódio 1040 de One Piece, então deixa o like, se inscreve, dá essa moral, puder. Ontem teve a tier list lendária de feitos em um ano com o Ale, o Guto, o Evandro e cara, de verdade, eu recomendo muito que vocês assistam, tá? Muito, muito, muito divertido. A coisa foi tomando forma, a coisa foi mudando e pode ter certeza que tu vai ser entretido. Então, mas antes, um recadinho da nossa parceira, BC Games. A BC Game é um lugar confiável para você se divertir com vários e vários jogos que podem te render aquela grana bacana. Com o código Chapéus você pode ganhar um bônus de boas-vindas de até R$5.000. Além de rolar a famosa roleta grátis todos os dias com prêmios de até 5 bitcoins, um valor aproximado de R$600 mil. A BC Game também conta com um crash comprovadamente justo e vários jogos ao vivo onde a emoção vai nas alturas com mais de 10 milhões de bônus. Então acessa lá, usa o código Chapéus. E lembre-se, é claro, de se divertir com moderação. A gente tem o Sanji preocupadíssimo com o Chopper idosinho. Meu Deus, coitado, bebê tiozão é muito vacilo. E cara, com o Queen no modo híbrido, ele fica ainda mais assustador. A boca roxa, junto ao pescoço torto de Brachiosauro recurvado, a garra cibernética, nossa, que visão do inferno, né? E aí, montados na Speed, o Sop, Tama e Nami partem depois da intensa luta contra Big Mom, Uchi e Page One, mas eles rapidamente são spotados por um Mary. Os Gifters lutando pela Tama, com o Daifuga e o Gazelle, são super maneiros, né? E a Tama é fofinha demais, ainda mais quando ela chama eles de amigos preciosos. Putz, não tem como não ficar felizão e querer dar seu melhor pra derrotar os gestores chegando aí, né? E é surreal o que a Tama fez nessa guerra, em termos de expectativa de nível de poder e luta pra conseguir ser efetiva, ela foi gigante, realmente teve um efeito muito palpável nos esforços da guerra. Mas aí vem ele, né? Um personagem cheio de nuances e complexidade, com altos e baixos, grandes momentos e outros nem tanto. Sim, a nuvem falante Zeus. Ele vem todo fofo pedindo um lugar na vida da Nami, mas é prontamente rejeitado, o que puxa já o piano da tristeza de One Piece. Um clássico que toca o coração de todos, mas, nossa, pra mim é difícil sentir pena dos Zeus, né? Vamos falar a verdade. É um dos personagens mais que tem no mangá pra mim. E por mais que dê pra entender que não teria como ele contra Big Mom, foi duro ver isso tudo. Sorte dele que a Nami tem um coração maior que o meu e já perdoa e o convida a ser seu parceiro, o que anima a nuvem a eletrocutar todos os perseguidores
criadores dos chapéus de palha. A gente não pode subestimar o power-up que a Nami ter adquirido o controle de Zeus. Ele não é só uma habilidade que veio da Soul no Mi, ele também é uma parte da alma da própria Big Mom, que é uma das personagens mais poderosas de toda a obra. Então é um crescimento absurdo que a Nami teve e ele certamente vai ajudar demais. E também dá uma nova dimensão de combate para nossa navegadora, que agora pode dar ataques físicos muito fortes, balançando o clima táctico e usando a nuvem como se fosse um martelo de espinhos na ponta. A luta continua gigante no palco principal. Enquanto o Mary observa tudo, a CP0 discute as viradas do tabuleiro. Agora a gente tem 16 mil combatentes contra 9 mil, um número muito mais equilibrado do que os 30 contra 5.4 que participaram no início da guerra. E assim, podemos ver com um olhar estatístico e crítico simplesmente o que foi essa virada da Otama, que não somente trouxe vários aliados para o seu lado, mas também aliados de alto nível de poder nos parâmetros dos combatentes. Não foram os piratas aleatórios simplesmente, foram gifters, ou, como a legenda bota às vezes, foram os dotados, usuários de Smile que realmente têm um nível físico muito mais elevado, como vemos mais cedo o Briscola descendo seu punho de gorila e uma penca de inimigos. É muito foda como eles acabam hypando muito o combate. Primeiro a galera da CP0 começa a discutir a relevância da informação que ele, entre aspas, roubou. Mas nisso, claro, fica decidido que mesmo que seja baixo, seja algo meio irrelevante. Não se pode abrir precedente para um membro da Cypherpole escapar com qualquer segredo. Então eles decidem que a melhor maneira de lidar com a situação seria eventualmente matar o Rusru. Mas aí, meus, o Guernica, que carinhosamente chamamos de Chapéu Coco, na verdade a gente chama de Chapéu de Coco porque a gente é burro, não sabe falar português. Mas enfim, ele fala, pô, será que vai sobreviver mesmo? Porque ele tá lutando contra o Jinbe e o olho dele fica vermelho, bem legal. Ah, faltou completar a frase, né? Ele podia ter falado, afinal ele tá lutando contra o Jinbe. E ele é um pouco racista. E a gente corta pro fatídico combate. Eu já comentei isso algumas vezes, mas eu amo o cenário dessa luta. Eu não sei se vocês sabem, bom, provavelmente quem tem gato em casa sabe, mas os felinos amam verticalidade, passos verticais. Por isso é normal ver os bichanos subirem geladeira, armário, rede de proteção, enfim. Eles se sentem felizes e seguros de pontos altos. E é justamente isso que o ambiente do Rushu oferece, né? Várias plataformas elevadas pro gatão ficar se divertindo e relaxando. O que não é nada relaxante é esse combate tenso. Mal começa e os insultos já voam de um lado para outro. Quer dizer, mais ou menos, né? O Rushu se ofende porque o Jinbe indaga o fato dele ser um ex-agente da CP9. Então ele já parte pro ofensivo, falando, pô, que tu piorou de vida, tu tá cansado agora, tu era um Shichibukai, agora tu tá trabalhando pra um pirralho. E aí, irmão? Começou mal, né? Já deixou o Jinbe puto. Ele já esfrega na cara do Juju que o seu maior fracasso foi ter tido a Gon Gon no Mi roubada pelo Shanks. Inclusive, que revelação foi essa, né? Para as pessoas que teorizam o papel de Shanks na obra, esse capítulo foi um prato cheio na época, que ele praticamente confirma que o Shanks sabia exatamente o que estava fazendo quando roubou a Gon Gon no Mi, o que alude que essa fruta tem algo em especial além do que seu próprio nome indica. O Shanks já era um pirata renomado nessa época. Não é meio suspeito ele deliberadamente ter ido atrás dessa fruta, chegando a atacar um navio do governo que estava sendo escortado pelos agentes de elite do governo mundial? Ainda mais sabendo o contexto, né? A fruta da borracha não é tão poderosa assim. Ou será que é? O que o Shanks sabe? E pior, isso não muda também a nossa percepção do primeiro capítulo da obra? Claro que ele parece um cara super gente boa, mas o Luffy ganhou uma importância gigantesca a partir do momento que ele comeu essa fruta que pro Shanks era tão especial a ponto de tomar os riscos que tomou. Então, talvez na conta final um braço tenha ficado barato. Chega de papo porque isso claramente estressou o Rushu. Ele parte pro ataque com um Geppo e um Gagan que chega a tirar sangue do Jinbei, por mais que ele tenha desviado o ataque sem muita dificuldade. Mas o blá 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 do ex-agente não para. Ele vai revelando ressentimento pela cara do garoto que representa o seu maior fracasso junto ao chapéu de palha que ele veste. Ele é um verdadeiro hater de marca maior que viu o crescimento do Luffy, foi ficando cada vez mais tiltado, né? Vai vendo, e daqui a pouco o cara que tu odeia tá gigante e tu tá assim, porra, que bosta, eu vou virar o Rushu. Isso que eu falo, cara, não vale a pena hatear as pessoas. E é muito foda ver a seriedade e o orgulho do Jinbei em falar que o Luffy vai voltar. A gente já teve um Momonosuke falando sobre como ele tá vivo e vai de fato retornar. E até por isso o Jinbei não titubeia. A fé de um tripulante no capitão é sempre inabalável. Ele se coloca no dever de parar o Mentigre Dente de Sabre naquele momento, que nos joga um flashback muito foda do Jinbei. Começando lá em Impel Down, sendo resgatado pelo Luffy. Depois ele salvando o Luffy de si mesmo, após a morte do Ace. É tudo muito emocionante. A trilha sonora vai trazendo peso, a nostalgia, as memórias, o sangue escorre entre eles e o convite formal é feito na Ilha dos Tritões. A relação Jinbei e Luffy é mais que única e esse peso todo culmina no combate contra o otário do Rushu. Não tem como negar, essa é uma das paradas mais especiais do Novo Mundo e de One Piece como um todo.
Depois dos Eye Catchers, temos uma sequência de combate absurda. Jinbei desviando com toda a sua técnica e postura marcial dos Gagan, com a mão cheia de haki do armamento. Dá toda a pompa pro cara. Mas aí, óbvio, começa o preconceito do Who's Who contra Tritões. É um grande de um babaca, porque ele fica surpreso com a velocidade de um tritão em terra. Realmente é uma maneira de tentar desestabilizar o tritão tubarão-baleia. E é algo que também a gente sabe desde o East Blue. Não tem nada que afete a velocidade dos tritões porque eles estão em terra. Mas ele é certamente um oponente muito poderoso. A cena em que ele ataca o Jinbei com tudo, cheio de haki nas mandíbulas, mostra o impacto e o poder que essa fruta tem. Mas, na base do jiu-jitsu, com a verdadeira arte suave, ele usa toda a força do seu oponente contra si, quase finalizando o combate com suas lâminas de água, obrigando seu adversário a escapar com o soro. E aí começa o papinho de Nika, Deus do Sol, né? É interessante como esse tipo de crença é mais passada entre os escravos, que realmente faz sentido. Certamente o governo mundial não liga para os escravos, então a censura não deve ser tão reforçada. Provavelmente o governo acredita que, porque eles vão ser torturados ou morrerão em breve de qualquer jeito, tanto faz o que eles acreditam, falam ou deixam de falar. Por isso que essa crença em Nika, Deus do Sol, que tem toda a pinta que tem alguma relação com o reino antigo e o século perdido, parece ser mais difundida justamente entre escravos. Porque, claro, não tem absolutamente nada a ver com o Jinbei. E já entende o tom subliminar das palavras do Hu-Hu, que não deixa só no subliminar, né? Quando perguntado, ele fala explicitamente que acredita que o Jinbei pode saber alguma coisa porque os Piratas do Sol tinham membros que eram escravos. Algo extremamente insensível e cruel de se dizer. E aí, com a cereja da maldade sendo posta no bolo de merda, ele fala que a história dos tritões é uma história de escravidão. O combate vai ficando intenso e, eventualmente, enquanto ele fala as palavras terríveis, ele acerta o Jinbei com um Shigan no ombro, encaixando uma sequência de golpes muito rápida e brutal, enquanto repete as atrocidades que vem falando durante a luta. É um meio detalhe para o sangue do Jinbei se espatifando contra as pedras atrás dele. E essa verdadeira barragem de golpes só para quando o timoneiro do Chapéu de Palha consegue pegar os 2 dedos do vilão e quebrar com seu haki superior, que ficou muito bem encaixado com a sonorização icônica de One Piece, além de ver o dedo sendo literalmente distorcido num ângulo de 180 graus na luta. Ele domina os pulsos do Hu-Hu como se fosse jiu-jitsu, quebra os dois, fazendo com que ele urre de dor e tente parar o peixão com um chute, que, de alguma maneira, só irrita mais ele, que chega a tancar um Gagan com a cara. Ele desfaz o ataque com a sua palma direita e rapidamente prepara seu golpe final. O Shu tenta recuar, mas o Jinbei já pisou no seu rabo, o que dá a abertura perfeita para o Seikigai Wara Seiken, bem na sua cara, que explode todo o ambiente e manda ele pra longe, com o nosso Chapéu de Palha triunfantemente afirmando que se tá interessado pela história do mundo, tem que se preparar com o que pode encontrar. Muito foda, muito hype. Não sei se vocês conhecem esse meme em inglês, mas basicamente virou pra ele e falou fuck around and find out. E ele descobriu, né? Descobriu que ele tomou-lhe uma surra. Cara, essa luta pra mim é muito icônica, uma das melhores de um ano. O Jinbei no anime foi muito exaltado, a animação tava absurda, os frames de impacto, tudo foi muito bem construído. Eu amei, adorei e, claro, a temática não pode passar desapercebida, ainda mais por um fã de One Piece, né? A gente viveu tanta coisa com os tritões, aprendeu tanto sobre a cultura, sobre a raça, quem eles são, como eles lutam, e ver o Who's Who, que, claro, viveu preso muito tempo, mas é um tripulante do Kaido, é um grande, um babaca. Falar essas coisas é duro, mas também tem um efeito catártico muito bom ver o Jinbei, que é um tritão, né, um grande líder tritão, fazer isso que ele fez com o Who's Who, que é descer a porrada com toda a moralidade, protegendo seu capitão. Então é isso, galera, esse foi o review do episódio, deixa o like, se inscreve, dá essa moral, chegamos a 500k, checa a tier list lendária de ontem, que tá muito foda, tá muito bom. E é isso, galera, valeu! Pó de palha secreto. Vocês já devem ter reparado que minha voz tá esquisita. Cara, eu tô mal. Quem viu o review de sábado de Chainsaw Man já sabe que eu tava doente. Aí eu fui pro fim de semana torcer que nem um maluco pra fúria. Gritei pra caralho, tomamos uma surra, uma massa, tudo bem, faz parte. Mas agora, de verdade, eu quero ficar sem falar os próximos 3 dias. Vai ter vídeo quinta de Chainsaw Man, mas até lá eu acho que eu não vou falar absolutamente nada. Minha garganta precisa muito de um descanso. E é isso, galera. Obrigado pelo apoio, obrigado pela moral. Se você chegou até aqui no Pode Para Secreto, escreve aí no chat Who's Who Nilba. E é isso, galera. Valeu. É isso, Alanzito. Tamo junto. Mete bala. Ataca a imagem. Vai dar bom. É nóis. Valeu, meu bro.